que esto esté ocurriendo. Gracias. Como é que faz aqui? Então, primeiro, eu gostaria muito de agradecer, né, e parabenizar por essa iniciativa, né, Guilherme? E, assim, é uma honra muito grande estar aqui, inclusive com todos presentes, e ter o André Ferrari conosco, que é uma das maiores autoridades do mundo, né, em sarcoma não rabdomyosarcoma. Então, a mim coube falar sobre os highlights de sarcoma não rabdomyosarcoma, e, na verdade, o sarcoma não rabdomio é um grupo heterogêneo de neoplasias malignas mesenquimais, tem acima de 50 subtipos histológicos que têm uma origem, biologia e história natural diversa, um comportamento biológico também que varia desde relativamente benigno até altamente maligno, né? São tumores que têm, tradicionalmente, pouca sensibilidade à quimioterapia, é um tumor raro, né, em torno de 4% de casos de câncer pediátrico, sendo que a maior parte da experiência do tratamento vem de sarcomas não rabdomio do adulto ou mesmo do tratamento destes pacientes com protocolos de rabdomyosarcoma. Poucos estudos incluíram, nos Estados Unidos e na Europa, pacientes com sarcoma não rabdomio comparado com os estudos relacionados a rabdomyosarcoma, desde 1972, até o ano de 2005, quando, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, foram iniciados protocolos cooperativos para o tratamento de sarcoma não rabdomyosarcoma, que é o estudo COG, né, a RST 0332, e o estudo EPSSG, NRSTS 2005. Todos os dois são estudos adaptados a risco, multimodais, muito semelhantes em termos de justificativa, estratificação de paciente e programa de tratamento. Então, na CIOP, teve essa sessão que eu achei que foi realmente a sessão muito importante, né, que abordou o tema de sarcoma não rabdomyosarcoma, e nós vamos falar inicialmente sobre esses trabalhos que foram apresentados. Então, de novo, problema aqui com o meu computador. Um minuto. Espera aí. Meu Deus. Não consigo. Espera aí. Travou. Bom. Então, o protocolo de rabdomyosarcoma, né, foi o investigador principal está aqui conosco junto, André Ferrari, e que me cedeu realmente a apresentação dele para que pudesse apresentar aqui. Então, o protocolo de sarcoma não rabdomyosarcoma, né, dada a heterogeneidade desses tumores, ele foi dividido em 3 sessões, né? Uma sessão que seria do sarcoma sinovial, outra do sarcoma do tipo adulto e os outros histotipos. Só no sarcoma sinovial e sarcoma tipo adulto foram feitos estudo prospectivo, não randomizado, sendo que nos outros histotipos foram realizadas orientações para tratamento. Então, o objetivo... No se ve la pantalla, perdón. Estás... que no se ve la pantalla. Desculpa, espera aí. Espera aí. Deixa eu ver se agora vai. Agora sim. Vamos ver se agora vai. Aí va. Então, o objetivo do estudo, o objetivo primário foi o tratamento multidisciplinar, uniforme, de sarcoma não rabdomyosarcoma adaptado ao risco. Investigar a sobrevida global e a sobrevida livre de evento em sarcoma sinovial e sarcomas do tipo adulto. E também investigar o papel da ifosfamida e doxorubicina em melhorar a resposta de pacientes com tumores irressecáveis.
Como objetivo secundário, foi avaliar o impacto da omissão de quimioterapia adjuvante em pacientes com sarcoma sinovial de baixo risco, do grupo clínico 1, com tumores menores do que 5 centímetros, e o papel da quimioterapia adjuvante em melhorar a sobrevida global e sobrevida livre de evento em sarcomas tipo adulto do grupo clínico 1 e 2, maiores do que 5 centímetros. Então, o estudo envolveu 100 centros acadêmicos em hospitais de 14 países, no período de 31 de maio de 2005 a 31 de dezembro de 2016. Como critérios de inclusão, foi o diagnóstico comprovado patologicamente de sarcoma sinovial e sarcoma não rabdomiossarcoma do tipo adulto, idade inferior a 21 anos, sem evidência de doença metastática, nenhum tratamento anterior além da cirurgia, disponibilidade de revisão patológica e consentimento informado por escrito. Então, foram inscritos 1.321 pacientes, 671 eram de outras categorias, e tinham 620 pacientes com sarcoma sinovial e sarcoma não rabdomiossarcoma tipo adulto, com os subtipos histológicos aqui demonstrados, mostrando que foram mais frequentes o sarcoma da bainha de nervo periférico e o dermatofibrosarcoma protúberans. Bom, então, os pacientes inscritos eles foram divididos em 4 grupos de tratamento, com base no estadio cirúrgico, no tamanho do tumor, no envolvimento linfonodal, no grau do tumor para sarcomas do tipo adulto e no local do tumor para sarcoma sinovial. Então, esse é o esquema do tratamento, né? E que nós vemos que os pacientes com sarcoma sinovial com menos de 5 centímetros de tamanho, do grupo 1, eles eram tratados somente com cirurgia, né? Assim como os pacientes de sarcoma não rabdomiossarcoma tipo adulto, do grupo clínico 1, menores do que 5 centímetros, de qualquer grau também, e assim como também o grupo 1, acima de 5 centímetros, do grau 1, e o grupo 2, de qualquer tamanho, do grau 1, também não receberam nenhum tratamento adjuvante. O resto o tratamento foi indicado de acordo com cada situação estabelecida para o paciente receber radioterapia adjuvante ou quimioterapia adjuvante com ou sem radioterapia ou quimioterapia neoadjuvante com ou sem radioterapia. E agora deu problema de novo. Espera aí. Uhum. Espera aí. Stop share. Eu vou deixar assim. Bom, então, Hum. 250 pacientes foram elegíveis apenas à cirurgia, né? E desses, 70% precisaram de reexcisão primária para alcançar melhores margens cirúrgicas. Desses, a sobrevida livre de evento em 5 anos foi 91,4% e a sobrevida global 98,1%. 17 pacientes receberam somente radioterapia adjuvante, né? 3 pacientes apresentaram recaídas, uma local e 2 locais e metastática, e morreram da doença 2 pacientes com tumor maligno na baía de nervo periféricos e um sarcoma epitelioide. A sobrevida em 5 anos foi de 75,5% e a sobrevida global de 88,2%. No grupo de quimioterapia adjuvante, com ou sem radioterapia, tiveram 93 pacientes, 59 pacientes com sarcoma sinovial e 34 pacientes com sarcoma não rabdomiossarcoma do tipo adulto. Nestes casos, a sobrevida livre de evento em 5 anos foi de 65,6% e a sobrevida global de 75,8%.
209 pacientes receberam quimioterapia neoadjuvante com ou sem radioterapia, né? A taxa de resposta geral à quimioterapia foi de 54%, né? E a sobrevida livre de eventos em 5 anos foi de 56,4% e a sobrevida global de 70,4%. Então, em toda a coorte de 569 pacientes, né, 143 pacientes progrediram ou tiveram recidiva e 77 morreram de sarcoma não rabdomilsarcoma. Como eventos graves, incluíram uma convulsão generalizada e 6 neoplasias secundárias. Com um tempo mediano de segmento de 80 meses, a sobrevida livre de evento foi de 5 anos, foi de 73,7% e a sobrevida global em 5 anos de 83,8%. E aí nós vemos que tanto a sobrevida livre de eventos, assim como a sobrevida global, foram significativamente diferentes entre os grupos de tratamento que incorporaram vários fatores prognósticos, né? Na análise multivariada, né, a sobrevida livre de evento e a sobrevida global se correlacionaram significantemente com o subtipo histológico, o grau do tumor e o grupo IRS. Tá? O local do tumor correlacionou-se com a sobrevida global, com uma razão de risco de 2,87 para os tumores intraabdominais. Então, como conclusões, este é o maior estudo prospectivo para sarcoma não rabdomilsarcoma pediátrico, juntamente com o ensaio COG ARS-T0332, o protocolo EPSSG representa um benchmark para este grupo de tumor e define o padrão de tratamento adaptado a risco. O estudo demonstrou que a quimioterapia e a radioterapia adjuvantes podem ser omitidas com segurança no sarcoma não rabdomilsarcoma de baixo risco. As chances de investigar o papel da quimioterapia adjuvante na prevenção de recorrências à distância em pacientes com sarcoma não rabdomilsarcoma de alto risco, inicialmente ressecado, foram prejudicadas pelo tamanho limitado da amostra. O estudo, no entanto, confirmou que, apesar do prognóstico globalmente bom para sarcoma não rabdomilsarcoma completamente ressecado, pacientes com tumores grandes e de alto grau têm um alto risco de disseminação metastática. Para os casos irressecáveis, o estudo obteve resultados melhores do que as séries históricas, possivelmente devido a uma abordagem mais padronizada. A quimioterapia neoadjuvante com ifosfamida doxorubicina melhorou a taxa de ressecabilidade em comparação com estudos anteriores. Então, nesse estudo de 82% em relação à série histórica de 54%. Este estudo confirmou que o sarcoma não rabdomilsarcoma inclui uma grande e heterogênea coorte de tumores com características clínicas e resposta ao tratamento muito diferentes. Um grande problema é se esses tumores devem ser estudados e tratados como um grupo, ou, dado a sua heterogeneidade, por subgrupos histológicos e moleculares. Embora seja melhor estudar sarcoma não rabdomilsarcoma como entidades únicas, é extremamente difícil por causa da sua raridade. Portanto, reunir recursos e aumentar a pesquisa colaborativa internacional, especialmente com a comunidade de sarcoma adulto, para desenvolver estudos para todas as idades, dedicadas aos sarcomas de tecido mole, será importante. Novas estratégias abrangentes também podem levar à identificação de novos alvos para terapias e que são muito necessárias para os pacientes com sarcoma não rabdomilsarcoma que têm um prognóstico desfavorável. Então, esse trabalho já foi publicado muito recentemente, né? E o doutor Ferrari mostrou esse número enorme de publicações que o grupo tem desenvolvido em vários subtipos de sarcoma não rabdomilsarcoma que todos podem ler. Outro trabalho que foi apresentado foi o trabalho sobre sarcomas localmente agressivos, raramente metastatizante e sarcomas de baixo grau em crianças, adolescentes e adultos jovens, o benefício de uma rede nacional. Então, os diferentes subtipos de tumores localmente agressivos, raramente metastáticos e de baixo grau, constituem, de acordo com a classificação RU de 2020, são esses aqui
que estão representados, né? O que eles mostram, esse do grupo francês, essa importância da rede, que existe uma rede nacional composta tanto de patologistas, quanto de clínicos, quanto uma base de dados, né, clínico e biológico, né, com o objetivo de estabelecer um manejo padronizado e uma melhor monitorização das recomendações internacionais. O racional do estudo é que a ressecção completa cirúrgica é a base do tratamento em sarcomas de partes moles de baixo grau. Recaída local é o evento mais frequente em pacientes que têm R1, né? Ressecção incompleta. O objetivo foi avaliar o impacto de uma rede nacional no manejo de pacientes jovens com sarcoma de partes moles de baixo grau e tumores de grau intermediário localmente agressivos ou raramente metastatizantes. Avaliar o papel da reexcisão primária em pacientes com sarcoma de parte mole de baixo grau com margens positivas após a primeira cirurgia. Então, esse foi um estudo que utilizou pacientes até 25 anos, tratados na rede na França, né, a rede de estudo de sarcoma, né? Os pacientes com sarcoma de baixo grau ou tumores de malignidade intermediária, raramente metastatizantes e localmente agressivos eram elegíveis, né? De acordo com a classificação RU 2020, os pacientes tinham que ter diagnóstico patológico, avaliação do estado linfonodal, e foi uma avaliação de 2005 a 2017. Então, foram vistos 96 pacientes com uma idade mediana de 16 anos, o sítio primário mais frequente foi em membros e tronco, a localização profunda em 51% dos casos e superficial em 41% dos casos, e a histologia mais frequente foi sarcoma fibromixoide de baixo grau e fibroestiostoma angiomatóide. O tumor era localizado em 98% dos casos. Então, um fato importante que foi visto, a questão do papel da biologia molecular, né? Houve uma confirmação da biologia molecular em 91% dos casos, né? Com 77% dos tumores analisados. E a revisão de patologia mostrou a modificação da patologia em 8% dos casos. Então, com um período mediano de segmento de 4,7 anos, houveram 9 recaídas locais e 2 metástases à distância. A sobrevida livre de evento em 5 anos foi de 90,4%, e pacientes com ressecção incompleta tinham 47 casos. A sobrevida livre de evento com reexcisão imediata foi de 90,5%. E a sobrevida livre de evento sem reexcisão foi de 80,3%, então não teve uma diferença significante. A recaída em pacientes com ressecção R1 foi 14,8%. Então, essa é a sobrevida da coorte inteira, né? Foi um excelente resultado. E o que os autores discutem, né? Primeiro, o papel do benefício dessa rede nacional, né? Então, pacientes que têm tumores localmente agressivos e raramente metastatizantes, sarcoma de baixo grau em crianças, adolescentes e adultos, são doenças muito raras. Então, na França, em 13 anos, eles conseguiram identificar 96 casos e apontaram para a importância da revisão central da patologia com a correção do diagnóstico em 8% dos casos. Então, outra questão foi da característica do paciente de acordo com o local do manejo inicial. E o que eles viram foi que aqueles pacientes que foram primeiramente manejados na rede, né, que eles chamam de NET-SARC, da Sociedade Francesa de Cancerologia, somente 39% deles foram tratados na rede. E destes, eles tiveram mais biópsia, mais ressecção completa e menos necessidade de recisão. Entretanto, não houve mudança na sobrevida livre de evento e na sobrevida livre de recaída local. Então, assim, quando vai se avalia o valor da reexcisão imediata, né, nesse grupo de pacientes,
né, não conseguiram encontrar um benefício em termos de sobrevida livre de evento e sobrevida livre de recaída local. Então, com a discussão da rescisão em caso de margem R1, né, o que eles viram é que a recaída local, a progressão foi 14,8%, não houve diferença significante na sobrevida global e sobrevida livre de evento. Entretanto, né, estudos demonstram que a ressecção cirúrgica com margens livres é considerado um fator prognóstico importante, junto com a histologia, grau e idade. A rescisão sistemática, depois de uma cirurgia não planejada, R1, provê um melhor controle, mas também não tem influência, segundo esse autor, sobre a sobrevida global e a sobrevida livre de evento. Então, as recomendações que eles fazem sobre a questão da rescisão em malignidade intermediária e de baixo grau em jovens se a cirurgia é possível sem consequências funcionais, se o follow-up é potencialmente completo, se você tem imagem pré-operatória, então deve-se fazer a reexcisão. Mas se a reexcisão é difícil, é melhor a observação e monitorização a longo prazo desses pacientes. E também esse artigo já foi publicado desse trabalho com esses resultados, né? E a autora principal é a Claire Brisset, né? A primeira autora. O outro trabalho que foi apresentado foi um trabalho do grupo EPS. Perdón que te interrumpa, Sima. ¿Te parece que hagamos la discusión con Andrea del paper de él y después seguimos con las demás presentaciones? Así Andrea se puede liberar porque se le va a hacer muy tarde para él, me imagino. Sì, ma non è un problema, può finire tutto il sarcoma. Ok. No importa. Adelante entonces. Gracias. Gracias, Guilherme. Obrigada. Então, aí depois foi a questão dos tumores rhabdoides extrarenais, que foi também um estudo francês, né, de uma série com um intervalo de compressão, de acordo com a recomendação do EPSSG, né? O racional, então, é que os tumores rhabdoides malignos extracranianos afetam crianças pequenas e têm um prognóstico muito pobre. Uma sobrevida global de 2 a 5 anos, entre 18,4% e 45,8%. Não há padrão internacional de tratamento e a publicação da Margaret Brennan, em 2016, mostrando o protocolo EPSSG, fazendo utilização de vinpestina, doxo, ciclofosfamida, intercalado com ciclofosfamida, carbo e etoposide, a cada 3 semanas, mostrou uma sobrevida global em 3 anos de 38,4% e uma sobrevida global em 2 anos para pacientes metastáticos ao diagnóstico de 13%. Em 2014, o protocolo EPSSG desenvolveu uma estratégia de tratamento com quimioterapia intensiva, semelhante ao que é feito com o tratamento de sarcoma de Ewing, com VDC alternado com ifosfamida e IVP a cada 2 semanas, cirurgia precoce e radioterapia. Então, esse é um estudo retrospectivo de crianças tratadas na França com essa estratégia de 2014 a 2019. Então, esse é o protocolo, né? E foram tratados, esse estudo ainda não foi publicado, então esses dados são os dados só do resumo, do abstract, que tinham 35 pacientes com uma idade mediana de 17,5 meses, o tumor primário no rim em 11, no fígado em 6, em outros lugares em 18, 13 pacientes, ou seja, 37% tinham metástase ao diagnóstico, a variante patogênica germinativa SMARCB1 em 18,2%, 82,9% tiveram ressecção cirúrgica e a radioterapia em 48,6%. Então, no período mediano de 50,4 meses, a sobrevida global em 2 anos foi de 47,6%, a sobrevida livre de eventos de 42,9%, e na análise univariada, a doença localizada em M0 e ressecção macroscópica total foram associados a resultados favoráveis. Em conclusão, foi um esquema bem tolerado, sem aumento de toxicidade a curto prazo, entretanto, o resultado pobre, sem ressecção macroscópica total, com doença metastática ou multifocal. E o futuro pensando na terapia-alvo combinado com terapia multimodal.
Um último que eu vou apresentar foi um pôster, tiveram alguns pôsteres de sarcoma, mas eu elegi esse para apresentar, que foi um trabalho também francês, né, acho que do Instituto Curie, que avalia o benefício potencial dos inibidores de tirosina quinase em tumores que têm transcrito de fusão NTRK. Então, o objetivo foi avaliar a relação benefício-risco de inibidores de TRK por meio do estudo de coorte retrospectivo não selecionado multicêntrico. Então, no período de 2001 a 2019, né, foi na unidade de genética do Instituto Curie, foi feito o estudo molecular, né, com PCR e sequenciamento do RNA, prospectivo e retrospectivo. 65 pacientes tinham a transcrito de fusão NTRK em 2.120 tumores selecionados, ou seja, 3% dos casos. Eles analisaram o SWOT, que eles chamam, que é a sobrevida sem tratamento agressivo. E o que eles chamaram de tratamento agressivo é a cirurgia mutilante, radioterapia, antraciclínicos e alquilantes. Então, eles dividiram essa coorte em pacientes com fibrosarcoma infantil ou pacientes com tumores conjuntivos não fibrosarcoma infantil e tumores de sistema nervoso central. E aí deram as várias características de cada um desses grupos. E quando eles estudaram a sobrevida sem tratamento agressivo por grupo de tumor, eles viram, então, que os pacientes com fibrosarcoma infantil, né, tinham esse prognóstico melhor do que os pacientes com tumor cerebral, e os outros tipos de sarcoma estariam no meio nessa curva de sobrevida. Na conclusão, então, eles viram que esses tumores que têm esse transcripto de fusão NTRK constituem uma variedade de 15 histotipos diferentes, às vezes benignos e com comportamento heterogêneo. O inibidor de tirosina quinase pode ter um papel diagnóstico para reduzir a toxicidade de tratamentos agressivos e melhorar a sobrevida, especialmente em crianças pequenas. Quais seriam os casos? Então, alguns casos específicos de fibrosarcoma infantil, muitos tumores de sistema nervoso central, especialmente, né, gliomas de alto grau e doença de alto risco, e tumores conjuntivos não fibrosarcoma infantil maligno ou extenso, quando não há tratamento padrão definido. Então, como comentários finais, né, assim, diante de todos esses trabalhos que foram apresentados, né, acho que, como linha comum, tem a importância da cooperação internacional em doenças raras, e muito que até o André Ferrari fala na questão da cooperação de adultos e crianças, né? E, na verdade, se avaliar também as particularidades do sarcoma em adulto e criança, a importância do tratamento em centros especializados, a importância de estudar cada histotipo, isso é uma tarefa para o futuro, né? A importância também de ter estudos moleculares para um diagnóstico mais preciso, e a mudança de paradigma que nós estamos vivendo, né, essa migração ou concomitância com a terapia-alvo molecular. Obrigada. Muito obrigado, Sima. Quiero agradecerte por la presentación y también invitarla. Me avisa Rocío que se conectó también Kathy Pritchard-Jones. If you would like to say a few words, Kathy, I don't know if you're already connected. Si no está conectada, vamos a las preguntas. Andrea, ¿quieres hacer algún comentario antes de las preguntas? Si puede hablar en italiano lentamente o en inglés, como estés más cómodo. Come preferisci? For me, it's the same. Our official language is bad English, so if you speak bad English, everybody would understand. I speak bad English. Okay.
No, I don't know if I can have further commentaries after the perfect summary of Sima. Sima is part of our group. She knows very well all everything about sarcoma non-rhabdo, and she presents it very well. I would just to emphasize the concept of the importance of international cooperation, because non-rhabdosarcoma are very rare tumors, and only if we work together and put together all our ideas, resources, numbers, we can really learn how to better treat our patients. This is my most important comment for you. And so starting from South America cooperation, and then cooperation with North American people and cooperation with European people, it is the only way to increase the quality of the treatment in your country. And I made some analysis together with people from HAHOPCA, from Central America, and we know how treating soft tissue sarcoma may be more difficult than treating other tumors like Hodgkin lymphoma or retinoblastoma, for which the outcome in Central America improved very well in the last year, and not improved in soft tissue sarcoma because it's more heterogeneous tumor, because the local treatment is more complicated to be imbricated with the systemic therapy, and so on. And so it's important to work together. But I know you know very well, and I know Scott and you, Guillermo, and so you know how much you spent time for this concept in the last 10, 20 years. So I hope there could be some question. Yes. But I think that Sima may respond better than me. No. Or the same. Ajá. Una pregunta es, ¿cuántos pacientes del estudio de Andrea, es una pregunta que hace Blanca 10, ¿cuántos pacientes tenían neurofibromatosis y cómo les fue con respecto a los pacientes sin neurofibromatosis? I don't know if I remember the number, but it could be, I have here, we have 74 patients with MP-NST, with malignant peripheral nerve sheath tumor, and 40% of these had NF1. And the outcome of patients with NF1 was completely different. MP-NST without NF1 has the same outcome of other adult types of tissue sarcoma. MP-NST with NF1 has the poor outcome of all the cohort. So event-free survival around 20% and overall survival around 10%. Something like this. I don't have the perfect number, but should be similar to what I said. So you know very well that NF1 is a adverse prognosis factor in these patients. Perfecto, gracias, Andrea. Blanca, ¿alguna? ¿Está bien? ¿Estás satisfecha con la respuesta? Sí, claro. Yo quería saber si habíamos podido mejorar los resultados, porque la verdad que mis pacientes con tumores malignos de la vaina todos tienen neurofibromatosis y nos va muy mal. Entonces, como los resultados eran lindos, digo, bueno, quizá con este tratamiento les va mejor. Desgraciadamente la respuesta digo que tampoco les va tan bien. Perfecto. Vanno muy mal also in Europe. Con questo with these protocols, we improve the outcome of very subset of high-risk patients. For example, a patient with axial tumor had a better outcome as compared to the past. Patient with unresectable tumor, we move from 40% to 70%, and so on. But no for patient with NF1. Patient with neurofibromatosis remained patients with a very difficult outcome. And probably we should find a different treatment than ifeodoxo chemotherapy.
And we don't know today how to treat these patients. Muchas gracias. Não, eu queria perguntar. Sí. Uma, Sí, adelante. em português? Sí, 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 como sigamos en los idiomas, como cada uno lo habla en el que se cómodo. Não, a questão é exatamente desses pacientes com neurofibromatose e a radioterapia. Todas essas síndromes constitucionais, eu queria só entender em relação a aonde nós podemos modificar o tratamento para diminuir a toxicidade. It was a question for me? Yes. No. Yeah, but yes. I can understand Spanish, but not Portuguese. No, it's related to radiotherapy in patients with NF1 and constitutional diseases and the plan of treatment. Oh, this is a very difficult question. To be honest, sometimes we discuss it with other colleagues in Europe that do not want to give radiotherapy in patients with NF1. On the other side, we know that the outcome of this patient is so poor that we cannot avoid some potentially effective treatment. My personal view, it's just personal view, if you have an MP-NST with NF1, you must give radiotherapy and chemotherapy and what you have, because you need to give all the potential effective treatment in your hands. No way to take something for the future for the relapse, because the outcome is very, very poor. We know that if you give radiotherapy, you have a high risk to have another tumor in the future. But if you don't give radiotherapy, you will not have a future. So this is the difficult balance. In my view, if radiotherapy is required for the extension of the disease and so on, you should give radiotherapy. Very personal view, not standardized. Muy bien. Hay otra pregunta de AOPCA, de Jessica de Costa Rica, Jessica Gamboa, que pregunta ¿cuál es la experiencia con pacientes con radio prequirúrgica comparado con los que se operan a los 3 ciclos y se irradian posteriormente con residuo microscópico? Questa è una domanda molto importante. It's a very important question, and because this is really the only differences between the EPSG protocol and the COG protocols. The COG protocols use the preoperative radiotherapy in most of the patients. The EPSG protocol used postoperative radiotherapy in most of the patients, and we are planning to put together the 2 series and try to see if there are some differences. In principle, we have some advantage to give radiotherapy post-op, and you have some advantage to give radiotherapy pre-op. It is, again, a balance. What I can say that from adult experience and looking for the future, we will probably go in the direction to use more pre-operative radiotherapy than post-operative radiotherapy, with the concept to help a reduction of the tumor sites before the surgery. But I hope that when we compare North American and European, same numbers, different use of radiotherapy, we can learn more. But I don't have this data now. Okay. So, la próxima pregunta es de Agustina Polono, que pregunta, justo se me salió, ahí está. ¿Cuál es la experiencia con pacientes con sarcoma sinovial, inicialmente metastásicos en pulmón, que luego del tratamiento con quimioterapia con IFO y doxo continúan con metástasis pulmonares irresecables? Would you understand, Andrea? I understand, but I don't have a nice answer. It's very difficult because we know that for metastatic patients, we don't have great results. For all non-rhabdos, also for synovial sarcoma in particular, it is very difficult to have more than 20% of overall survival for these patients.
what we do is after efodoxo chemotherapy, if it is possible, resection of lung metastasis. But sometimes this is not possible. Sometimes we have 50 small lesion. We are thinking for the future for a maintenance therapy, thinking to the results we had in rhabdomyosarcoma with the vinorelbine and low-dose cyclophosphamide, but it is just an idea. We don't have any data to support this. But of course, if you give efodoxo and then you cannot resect, you need to have something more. And another way of maintenance is to give pazopanib. I don't know if pazopanib is available in all South American countries, but there are some data from adults that suggest that pazopanib may have a role in maintenance therapy. And this is something we can explore also because the last COG study showed that pazopanib added to efodoxo chemotherapy may improve at least the pathological response. We don't know for survival, and we are still waiting for the result of the COG study. Yes, Agustina said that she used pazopanib in one of the patient that she was It's a good idea. Yeah, yeah. she used that. So thanks. So I think we have one more question from Dr. Gloria Paredes from Peru. If a patient with vascular compromise in the aorta or the cava, would you? I think it's good because we have now Pablo Lobos joining us, because she's asking if you consider those cases not resectable, or do you try to graft the vessels? This is more a question for surgeon that for pediatric oncologists. Sí, ¿cómo están? La verdad que es una situación difícil. En realidad, justamente ayer me tocó una situación en la cual nos tuvimos que plantear esto. En teoría, los sarcomas deberían ser resecados en bloque, con lo cual si tenemos un sarcoma que está rodeando un vaso y que realmente uno encuentra adherencia firme al vaso, el vaso debería ser resecado en bloque. Esto no siempre es posible desde el punto de vista técnico, pero si uno tiene la capacidad de hacer una cirugía completa, digamos, e incluir en el margen el trayecto vascular que está incluido, sería, creo, una de las pocas indicaciones hoy en día para la resección de un vaso y un reemplazo vascular con prótesis o con injerto autólogo. Ayer me tocó operar a un paciente con un tumor neoplásico de células redondas pequeñas, un paciente pequeño que tenía compromiso retroperitoneal y no intraperitoneal, y entramos a cirugía con el cirujano cardiovascular. Y la verdad es que el tumor se pudo separar muy fácil y con un plano bastante sano de los vasos y no fue necesario reemplazo vascular. Pero en estos casos uno siempre tiene la duda si el residuo microscópico es aceptable. En este caso teníamos la chance de hacer radioterapia intraoperatoria, pero habíamos discutido ahí primero, bueno, nada, siempre son pacientes complejos de decidir, porque la posibilidad sobre todo en pacientes pequeños, el reemplazo vascular tiene sus problemas, porque implica seguramente la necesidad de una cirugía futura para cambiar el injerto, porque va quedando chico a medida que el paciente crece. Perfecto, gracias. Pablo, una pregunta más para Sima y Andrea. Si hay alguna indicación de pazopanib en primera línea en estos pacientes. I think not now. Pazopanib in prima linea, maybe in the future. We are working for high-risk patients. That means not only metastatic, but also unresectable, for example, to looking for some multi-TKI. And in Europe, we probably use regorafenib for the future, as the COG used pazopanib, but this is just in investigative trials. It's not for standard therapy. Standard therapy should remain today efodoxo. Bueno, muy bien, gracias.
Siguen habiendo preguntas, pero no sé, Pablo tenía también la presentación de la parte quirúrgica, no sé, Pablo, si... Como quieran, yo simplemente quería hacer un breve resumen de lo que fue el simposio de sarcomas pélvicos. Si hay tiempo, si quieren lo mostramos. No es todo de cirugía en realidad, Sí. porque hubo poco en ipso de sarcomas no rhabdo, pero como vos digas, Creo que Guillermo, podemos... que son 10 diapositivas. Andrea, if you want, you can be free after Pablo's presentation or now, whenever you want. If Pablo talk about pelvic sarcoma, I'm happy yeah, to you will stay. stay. Great, Yeah. Great, wonderful. Ok. Yeah. So, yo diría que las cosas que uno se lleva a casa es, hay que trabajar juntos, tenemos que lograrlo en América Latina. Creo que tenemos que sumarnos a estas experiencias o generar las propias. Y la otra más basada en la segunda parte de la presentación de CIMA, que cada vez la genómica está siendo más importante, ¿no? Como son las conclusiones que venimos sacando de la mayoría de las charlas, que aquí también se ve. Adelante, Pablo, vamos. Perdón. Bien, simplemente para compartirles, creo que fue como todos los años, el simposio SIOP Ipso Pros nos deja muchas lecciones del trabajo multidisciplinario. En este año la convener, la organizadora del simposio fue Andrea G. Jordan, con Anita Mahajan como co-chair, y los speakers fueron Rajkumar Venkatramani como parte de SIOP desde el punto de vista del oncólogo clínico, Normand Laperriere de Toronto como especialista en radioterapia y Andrea Hayes como cirujana especialista en sarcomas. Y la elección del tema de los sarcomas de pelvis casi todo el simposio fue más enfocado en rhabdo. Yo seleccioné un poco los contenidos que más tenían que ver con no rhabdo, que fueron algunas viñetas dentro del simposio. Lo primero, Venkatramani habló bastante de lo que es sarcomas pélvicos en rhabdo, en pésico prostático y en sarcomas también en niñas, mostrando un poco los resultados de los diferentes trials. Y lo que sí mostró es, cuando habló de no rhabdo, mostró estos resultados de los estudios del COG, donde no estaban especialmente diferenciados, sino que fue a buscar un poco que la evolución de los sarcomas no rhabdo localizados en pelvis, y sorprendentemente los resultados no eran tan malos, tanto en sobrevida como en event-free survival, como en pacientes seguramente más pequeños y con localización pélvica. Pero bueno, dejó claro él que no había estudios adecuadamente diseñados específicamente para este grupo de pacientes, y que al igual que en el rhabdo en la pelvis, las principales dificultades se dan con el tema del control local, ¿no? Las complicaciones y las dificultades para obtener una cirugía R0 y una radioterapia que esté libre de secuelas. Normand Laperriere habló bastante de sarcomas, no habló de sarcoma no rhabdo, sí habló un poco de los efectos adversos que se pueden ver en la pelvis y que siempre son un problema y una preocupación, y son múltiples, como pueden ver en esta lista, especialmente cuando se trata de pacientes lactantes y niños pequeños, como se ve en el caso del rhabdo, pero también en otros sarcomas. Hablando un poco habló un poco del tratamiento de la radioterapia en Ewings, en pelvis, y acá me quedé yo, a pesar de no ser ortopedista, me resultó interesante algunas definiciones con respecto al compromiso de la pelvis en Ewing. Está claro que en cuanto a sobrevida, a los Ewing de localización pélvica les va peor, la sobrevida es peor que cuando hablamos sobre todo a nivel de las extremidades. Interesante que cuando se divide la pelvis entre lo que es el sacro y el hueso coxal, o innominado como lo llaman ellos en inglés, cuando el compromiso es del hueso innominado o coxal, el pronóstico también es peor. Esto sin duda tiene que ver con la complejidad de la cirugía. Y cuando uno analiza los diferentes tipos de tratamiento, y analizando solamente los pacientes que tenían sarcoma de Ewing que involucraban el hueso innominado o coxal, la combinación de cirugía y radioterapia
fue lo que permitió lograr una mejor o reducir francamente la recurrencia local. Cuando se analiza el tipo de cirugía, la recurrencia local aumenta y la sobrevida francamente cae cuando la cirugía ha sido incompleta, con lo cual sin duda es un desafío la cirugía de pelvis con resección completa de este tipo de tumores. Hoy en día hay bastantes avances tecnológicos en cuanto a planificación prequirúrgica y navegación intraoperatoria para poder asegurar una cirugía más efectiva. Y luego habló Andrea Hay Jordan, que se enfocó sobre todo en los pacientes que tienen sarcomatosis pélvica. Andrea es una especialista y ha desarrollado una gran experiencia en el tratamiento quirúrgico de la sarcomatosis a nivel intraperitoneal y especialmente en la pelvis. Y un poco, a pesar de que es un grupo pequeño, los pacientes con rhabdo que tienen sarcomatosis intraperitoneal, a veces el cirujano puede no reconocerlo del todo y es importante buscar este tipo de implantes muy pequeños en la superficie del peritoneo, esto especialmente en pacientes que han sido resecados upfront, o sea, que han tenido resecciones iniciales sin neoadyuvancia y que a veces son resecciones parciales o R2 que dejan tumor macroscópico y después esto, cuando el paciente va a ser sometido a una segunda cirugía resectiva, muchas veces tiene diseminación peritoneal que si no es tenida en cuenta produce una recaída inmediata. Ahí es donde se está proponiendo el rol de la cirugía citorreductora y la introducción de la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, que ha sido más desarrollada para el tumor desmoplásico de células pequeñas redondas, pero que también lo han propuesto, y Andrea Hay Jordan tiene una experiencia con rhabdo. Este es básicamente el esquema del protocolo de la quimioterapia hipertérmica abdominal. Lo que se usa es una infusión, digamos, de droga, que la mayor experiencia está hecha con cisplatino. Esto va conectado a una bomba, como puede ser una bomba de circulación extracorpórea, que introduce la dilución de la droga en el peritoneo del paciente. Esto se puede hacer con una técnica abierta o cerrada, y previamente esa solución está calentada a 42 grados centígrados, lo que hace que aumente la perfusión o la vascularización a nivel de la superficie peritoneal, aumentando la capacidad de circulación y de absorción de la droga. Hay ya un estudio bien conocido de fase 2, publicado por Andrea Hay Jordan como principal autor, donde mostraron un espectacular aumento de la sobrevida en DS-RCT. También es cierto que estos resultados no han logrado ser del todo reproducidos en otros centros, y cuando se aplica a otros sarcomas, por ejemplo los sarcomas al rhabdo o a los no rhabdo, los resultados no son tan buenos. Y entonces, algunas reflexiones que surgen de acá: una de las propuestas es incluir doxorubicina en el IPEC para este tipo de tumores. Se han logrado buenos resultados, pero probablemente estén más relacionados con la calidad de la cirugía citorreductora que es posible hacer, y eso es cirujano dependiente. Una de las conceptos que me pareció interesante es que la cicatriz postradiación impediría la penetración de la quimioterapia intraperitoneal. Entonces, hacer este tipo de tratamientos como rescate, digamos, después de múltiples tratamientos, por ahí no es la mejor opción. Si el paciente no respondió a la quimioterapia sistémica, tampoco responderá a la quimioterapia intraperitoneal, y ese es uno de los criterios de exclusión para este tratamiento. Y el otro concepto es que el IPEC es intraperitoneal y no está indicado para controlar la enfermedad retroperitoneal o ganglionar. En el congreso de IPSO hubo dos trabajos relacionados con IPEC, una que fue la experiencia del grupo de Polonia, de Varsovia, que mostraron una experiencia de un número significativo de pacientes con diferentes tipos de tumores, incluso en un lactante con IPEC, con buenos resultados de morbilidad, digamos, y con pocas complicaciones, pero todavía a debatir los resultados reales de esta estrategia a largo plazo. Y sí se presentó un trabajo muy interesante que de hecho ganó el primer premio el premio a la mejor presentación oral en el Congreso de IPSO, que fue un estudio del grupo de Marburg de Alemania, que fue un estudio
en ratones con el uso de IPEC, con cisplatino y con la fotosensibilización previa, con el uso, con un poco la idea de introducir algún tipo de sensibilización específica dirigida al tipo de tumor que tiene el paciente para, digamos, generar algún tipo de sensibilización para que la quimioterapia hipertérmica sea más efectiva. Todavía en fase muy, muy experimental. Así que para lo último que me quedé en la discusión, hubo un comentario que me resultó útil, digamos, como incorporación de concepto, y creo que esto es para compartir con quienes hacen onco y también radioterapia, como que en la discusión surgió el tema de que en los casos de sarcomas no rhabdo, en donde, por ejemplo, por lo menos en Estados Unidos se usa bastante la radioterapia neoadyuvante, la postura clásica ha sido demorar la cirugía unas 8 o 10 semanas luego de la radioterapia por la preocupación de las complicaciones asociadas a la cicatrización y al campo quirúrgico más sangrante. Y lo que se está viendo, y los cirujanos con experiencia en sarcomas están recomendando, es que la cirugía sea más temprana, alrededor de las 4 o 5 semanas, en la cual la cirugía es más fácil. Hay todavía una especie de pseudocápsula que es posible aprovechar para una resección más efectiva, y que en definitiva lograr una mejor resección quirúrgica en este contexto supera, digamos, el beneficio oncológico supera largamente los riesgos de cicatrización inadecuada, con lo cual creo que es posible que en el futuro cambie un poco el paradigma en este aspecto. Creo que no tengo más para contarles.